Glórias a Deus. Boa tarde aos amados irmãos. Eu estava vislumbrando esta terra maravilhosa. A gente, para vir para cá, tem muitas bifurcações, mas quem mora aqui, né, sabe disso até ter ele fechado. Mas eu não aguento ver tantas coisas assim, que eu fico maravilhado. E saber que tudo isso foi a mão do Senhor que fez para nós, né? Então, todos vocês são bem-vindos ao culto, para a honra e glória do nome do Senhor. Primeiro eu vou ler o Salmo 94. Salmo 94. Eu pediria que pudesse ficar de pé para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. 94. Salmo 94. Quem não conseguiu achar, algum irmão ajude aí para a gente ganhar tempo, por favor. Nós vamos até o versículo 17, que ele é meio longo. Bem, quem não achou, escute e vá procurar escutar. 94 diz assim: a apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. É um salmo que está muito atual para o dia de hoje aqui. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu que és juiz da terra. Dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão, falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e o órfão tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. 8, versículo 8. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Coisa maravilhosa, né? Aquele que repreende os gentios não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não o saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a copa para o ímpio, pois o Senhor não rejeitará o seu povo. Amém? Amém. Nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará à retidão e segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tiver ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Amém. Vamos fazer uma oração, depois o irmão Ricardo vai, como é que diz, cantar alguns hinos. Então, curvemos nossas cabeças, porque a gente vai orar, e por isso que o irmão da igreja era sempre pedido a mim que eu falar sobre este salmo.
porque está atual. O que estão fazendo, o que estão mexendo com as coisas de Deus, que haverá muito frio, muito gelo. Isso aí foi a interpretação do homem que botou. Mas aqui é correta pela tradução de José Ferreira de Almeida, é esta mesmo. Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem preciosa escuridão. Ou seja, quando algo não tem preciosa luz, então não está claro de se ver. Quando está na espessa escuridão, aí é que não se vê nada. Mas veja só, mas juntando a escuridão com a visão da luz, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ver com a vista turva, como tivesse miopia. Como eu estou vendo vocês por causa da catarata, que ainda está em mim, mas Deus vai me livrar desta miserável. Então eu estou vendo o rosto das irmãs aí, tudo embaçado. Então é de acordo como estava no sexto dia, nem haveria preciosa luz, nem espessa escuridão. Então o povo não sabia mais distinguir aquilo que era de Deus. E estavam vivendo como queria. Por isso que uma das anunciações feitas pelo profeta fala sobre Jesus, que ele veio quando o povo estava sentado numa escuridão, ele veio trazendo a luz. Não é verdade? Agora veja o 7, diz assim, olha: mas haverá um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Amém. Ouviram bem? Amém. Um dia conhecido do Senhor, que, veja só, nem dia nem noite será. Quer dizer, é um dia conhecido, não é nem dia como esse, nem noite. É um dia conhecido do Senhor. Aí diz, mas no tempo da tarde haverá luz. Que tarde é esta? É a tarde no meu relógio ou é a tarde no tempo? Eu queria que toda a igreja entendesse. Para vocês é a tarde do relógio, hoje é a tarde. Mais tarde já seria a noite, ou é a tarde do tempo? Estão sabendo que é a tarde do tempo, né? Na tarde do tempo, né? No tempo da tarde, que é a mesma coisa, haveria luz. E que luz seria esta? Muito bem. Amados irmãos e irmãs, estou lá por trás. Preste atenção que nós não estamos aqui ensinando, nós estamos chamando a atenção para a gente não ser iludido, seja por quaisquer igrejas que forem, nós não estamos falando mal, nós somos nossos irmãos. Mas vocês têm que se reger pela palavra de Deus. O tempo da tarde já chegou. Amém. O tempo da tarde já chegou e a luz chegou com ele, como Jesus prometeu. A luz, até o versículo aqui, irmão Ricardo, conhecido, seja o dia do homem. O homem misturou tudo. O homem tirou tudo do seu lugar. O homem mexeu até com a natureza. Mas aqui nós estamos falando de uma luz que era do sétimo dia. Essa luz é a salvação para nossas almas. Amém. Essa luz, como fala lá no Evangelho de João, João não era luz, mas ele veio testificar da luz. Estou entendendo lá atrás também? Amém. Ele veio testificar da luz. Então veja só agora. O versículo 8 diz: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Amém. Não são águas mortas, são águas vivas. Metade dela para o mar ocidental e oriental. Primeiro oriental, depois ocidental. Essas águas vivas para vocês são quem essas águas vivas? Jesus Cristo. Não, presta atenção. As águas representam quem, próprio? Melhor dizendo. Quem é que representa as águas? Povos, livres e nações, né? Muito bem, irmão Ricardo. Então veja que ele não fala que simplesmente água, não. Águas vivas, ou seja, águas que foram escritas
são os nomes das pessoas que compõem essa água no livro da vida do Senhor. Então as pessoas, a metade para o Oriente, a metade, ou seja, Jesus está atuando conosco do Oriente para o Ocidente, do povo judeu para o povo gentil. É por isso que ele diz numa parte aí que ele congregou os dois povos através do sacrifício da cruz dele. Eu falei isso domingo lá na igreja. Então presta atenção a essas águas aqui, né? Que interessava a Deus um bocado de água cair para o lado, um bocado. Não. Águas vivas, ou seja, multidões de povos e línguas, que seria justamente alcançado por esta luz do entardecer, para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém? Amém. Então veja só, agora nós vamos ler, veja, 9, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. O Senhor é o 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Veja só. E diz, e um será o Senhor, e um será o seu nome. Eu sei que vocês não, eu pensei que vocês tivessem há muito tempo sem receber isso, mas eu sei que vocês já creem que não existe trindade, né? Eu respeito quem tiver ainda, porque eu mesmo quando me batizei, e um dia disseram, é melhor você tomar uma cachaça do que crer na trindade. Eu estava dentro da igreja, eu fiquei, meu Deus, como é que você diz isso? Como é que um pregador diz isso? Porque eu estava novato. Mas, meus amados irmãos, se tem alguém aqui crendo na trindade, não existe trindade. Existe, é um Deus glorioso, que se manifestou como, aqui tem muitas damas que são costureiras, são lavadeiras, são arrumadoras, são funções que ela tem. Aqui tem muitos homens que são agricultor, sei lá, até agrônomo, ou engenheiro, ou o que for. São funções que ele tem, mas ele é um só. Ela é uma só. Ele tem o seu nome, ela tem o seu nome. Então, eu gosto de dizer da igreja que guarde essas partes aqui para ser sua defesa. Se você ver, eu vou falar de cor porque graças a Deus, mas se você ver Isaías 7,14, diz mesmo assim, 7,14, e o Senhor nos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Vamos repetir todos. Emanuel. Mas aquele Emanuel que nasceu da Virgem, como era o nome próprio dele? Emanuel. Não. Não sabe ainda? Senhor Jesus Cristo. Não foi o filho de Maria? É o Senhor Jesus Cristo. Isso no capítulo 7, versículo 14. No capítulo do mesmo Isaías 9, versículo 6, aí diz que um menino nos nasceu. Agora ele profetizou que ia dar luz a Virgem que é Maria. Agora um menino nos nasceu. Como é o nome desse menino? Jesus. Não fale com medo não, que vocês não erram não. Jesus. Como é o nome desse menino? Irmãs que estão lá, como é o nome desse menino? Vocês têm certeza? Tem ou não tem? Esse Jesus não é o Emanuel que nasceria de Maria? Amém. Agora veja, ele será, veja, o menino nasceu, um filho se nos deu, o poderio está sobre os seus ombros, e ele será maravilhoso, não é isto? Príncipe da paz, conselheiro, olha, maravilhoso é Jesus, maravilhoso, príncipe da paz também é Jesus, conselheiro é o Espírito Santo, agora tem Pai da eternidade. Deus forte, Pai da eternidade. Que é, veja agora, eu quero que vocês vejam aí se não está aí envolvido Pai, Filho e Espírito Santo. Está ou não está? Mas tudo, Pai, a função de Pai, Filho e Espírito Santo.
O nome da criança que nasceu como é? Então existe trindade? Aí então muitos dizem assim, poderão dizer para vocês. Mas Mateus 28, 19. Eita, me desculpe, só sente, irmãos amados, sente, irmão. Embora que aqui é um clima tão gostoso, mas sente, eu tenho essa falha. Mas veja, Jesus Cristo disse em Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, fazei discípulos entre as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto a vocês, Jesus diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus estava mandando pregar em nome de Trindade? Não. Ele estava justamente mostrando que não existia Trindade. Existia Ele que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não é verdade? Quando chega, veja só, aí acabou o Antigo Testamento. Entrou Atos dos Apóstolos, aí depois veio o quê? No Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 36. Veja. Quando estava se pregando o capítulo 2, 36, que foi logo ali no Pentecostes, aí então, Pedro disse, a este Jesus, é 2,36, a este Jesus, que vós crucificaste, pendurado no madeiro, o Senhor fez Senhor e Cristo. Veja, a esse Jesus que vós penduraste no madeiro, o Deus da glória o transformou, ou seja, o formou em Jesus. Né? Jesus é o que foi morto. Então o Senhor fez dele Senhor e Cristo. Então vamos repetir: Jesus, Senhor e Cristo. Ou seja, Senhor, Jesus, Cristo. Veja só. Quando pegaram isso, aí eles ficaram tão atentos, tão assim, aí que disseram, irmãos varões, o que é que devemos fazer para receber a glória eterna? O que é que devemos fazer para receber a glória eterna? Isso no 37. Aí no 38, 2,38, 2,38, obrigado. 2,38. Eu queria que vocês... Ou vocês já conhecem essa escritura? Já? Quem já levante a mão? Quem não respondeu, então 2,38. Quando ele fez essa pergunta aos demais apóstolos, e a Pedro, o Espírito Santo desceu em Pedro e os apóstolos, ele disse, arrependei-vos, cada um de vós. E arrepender para o perdão dos pecados, cada um de vós, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, que não são três pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele agora estava representando com o seu nome próprio que ele tem lá na glória, Senhor Jesus Cristo, que é o menino, é o Deus Pai, é o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é o filho da virgem que conceberia, é um só. Aí disse, e recebereis o perdão dos vossos pecados e o dom do Espírito Santo. Agora, essa promessa só para os judeus? Não. A promessa é para os judeus, para os seus filhos, filhos de judeus, e para todos quanto o Senhor chamar. Todos que estão no tempo quando o Senhor chamar. Ou seja, é para vós? É ou não é? Amém. Eu vi um amém tão fraquinho. É para vós? Então dê glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Porque Ele nos escolheu para ser seus filhos. E o que é um filho de Deus? É um Deus menor.
porque o meu filho parece estar comigo, bonito que sou eu. Somente. Então veja só, tem um ditado no interior que eu nasci em Água Preta, que dizia: filho de gatinho, gatinho é. Não é isso? Filho de peixe, peixinho é. E filho de Deus é quem? É Deus, o Deusinho, o Deus menor. E ele disse, Jesus Cristo disse no Salmo, mas foi 82 que disse. Né? Estava 52, filho, obrigado. Que diz: vós que entendem a palavra, sois deuses. E é claro que nós seríamos filhos de Deus, porque está lá em João, capítulo 1. 34, ele confirma. E a palavra não pode ser anulada. Justo. E também fala mais outra parte aí que diz assim, olha. No princípio foi o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é Jesus. E tudo que foi feito por ele. Ou seja, no céu, na terra, tudo foi feito por Jesus Cristo. Amém. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas mais na frente diz: eu vim para os que eram meus, que eram os judeus, mas os meus não me receberam. Mas todos que me receberam, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Aleluia! Nós somos filhos de Deus. Repitam todos: nós somos filhos de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Ainda disse mais, que nós não fomos, nós nascemos geneticamente da carne dos nossos pais. Mas os filhos de Deus, por exemplo, tem o espermatozoide que vem do homem para gerar com o óvulo da esposa. Isso é uma coisa comum. Mas aquele que é nascido de Deus, quando estava formado ali, Deus colocou ali no meio. Ele pode ter nascido até aleijado, mas ele passou na frente dos outros. Porque aquele foi que Jesus tocou. Eita, seu nome eu botei no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Amém, amém. Amém? Ah, mas nasceu. Não, mas ele é meu servo. Amém. Eu quero dar o exemplo que eu escolho todas as pessoas que eu quero. Eu posso escolher um aleijado, posso escolher uma prostituta, posso escolher um criminoso. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece que numa tarde dessa, quando poderiam vocês estarem dormindo, se não fosse crente, é claro, tomando uma cervejinha ou uma caninha para esquentar o frio. Mas não, eles estarão ouvindo a minha palavra. Amém? Então vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Não é minha, não, que o homem não tem palavra para dar para a conversão. Então veja só, amados. Então, o que foi que Jesus Cristo fez? Aqueles que aceitaram, porque os meus, que eram judeus, não aceitaram, ele deixou para tratar conosco, aí disse que seriam feitos filhos de Deus, os quais creem em meu nome. Que nome é este? Então, se você vê qualquer um, não, eu fui batizado, a minha igreja é tal, tal e tal, e lá é a Santíssima Trindade. Não estou falando mal, se tiver católico aqui, nós amamos você de todo jeito. Mas quem criou essa doutrina foi o Papa, de Santíssima Trindade. Ele confundiu, porque a Bíblia diz que ele confundiria. Antes dele ser Papa, ele já era uma profecia. Está lá em Ezequiel 38, que diz: tu sentaste no templo como se fosse Deus. Tu pensavas que era Deus. Tu dizia que era Deus. Então já estava predizendo o que acontece. Que ele é chamado o homem falível. Agora ele mete o pau. Já disse que Jesus Cristo errou. Que o pecado de Deus foi Jesus Cristo. Um bocado de coisa. Ele diz essas heresias. Blasfêmia. Muito bem. Muito bem, irmão. Agora veja só. Meus irmãos, as profecias dos tempos antigos que agora estão se cumprindo, veja só, eu tenho família católica, amo do mesmo jeito como todos nós devemos amar um ao outro. Minhas irmãs ficaram com a maior raiva porque soube que tinha padre aprovando Lula.
Não estou falando de política, não. Estou falando a parte do bem e a parte do mal, entenderam? Agora tem que dar o nome. Mas quando o Lula foi solto pelos ladrões que ele colocou lá dentro também para proteger ele, quando ele foi solto, quem deu o primeiro abraço nele? Quem sabe? O Papa. Não é um santo. Deu um abraço nele e levou ele lá para dentro. Nós sabemos que o Papa é esquerdista, ele é argentino. A carne, nessa parte aí, tomou evidência. E ele já disse que Deus errou, que Jesus errou. Jesus passou, depois de 12 anos, nos 12 anos, passou pregando, foi encontrado pregando aos doutores. Aí a mãe, filho, por que tu fizeste isso conosco? 3 dias, a gente fez procurando você. Então Jesus disse, por que me procuráveis? Porventura não sabeis que eu tenho que fazer a vontade do meu Pai? Eu acho que José olhou assim, como que dizia, ele sabe que eu não sou pai dele, como esse. Mas Maria sabia. Ele disse isso para Maria, como quem diz, o meu espírito não te disse que o filho que nasceria de ti seria filho do Altíssimo e salvaria o povo. Não estou falando das coisas do meu pai. Pois depois, no século XXI, veio o Papa dizer, ele era obrigado a ter pedido perdão a Maria, ele vai pedir perdão a Maria. Quer dizer, Maria é uma santa nossa irmã. Amém. Mas Maria, ela não pode nem com 1 milímetro ajudar na nossa salvação, porque ela foi salva por Deus também. Não foi Maria que morreu por nós, quem morreu foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que foi anunciado desde o tempo como é que diz? De Caim e Abel. Que Abel ofereceu um sacrifício mostrando que era um cordeiro que haveria de dar seu sangue para salvar seu povo. E agora, depois de ter passado, esse cara quer ser Deus, que ele acha que está tudo. E tem mais uma coisa, viu, irmãos? Tem mais uma coisa. Se o nosso país, se Deus permitir, como eu disse no caso da vice-presidente, se ele permitir, aí, meu amigo, o profeta de Deus disse, já está tudo acabado, é só você arrumar suas malas, que não são malas, é sua fé para Jesus, porque está próximo o seu tempo. Porque se ele acontecer, pode ter sido Deus permitir para dar um aviso a gente. Ele disse que daria um aviso a gente, ele usou o profeta e deu um aviso. Quando essa mulher vestida de escarlate. Tem muitas igrejas no mundo todo, tudo admirado. Esse camarada que não acreditava nele, achava que era falso profeta. Ele disse até a cor da roupa. E disse que era um casal muito estranho. E tanto o presidente disse que ele é comunista, como a mulher não gosta nem de Bíblia. A governadora, a que quer ser governadora do Recife, ela disse, quando ela estava ainda candidata a prefeita, ela disse, se eu for prefeito, eu vou tirar todas as Bíblias das repartições públicas. É endemoniada. E agora está também dizendo, a mulher faz o que quer. Aí a mulher adultera, para quando tiver gestante, aí vai lá e tira, como se estivesse tirando, sei lá, a pessoa com prisão de ventre está tirando o cocô, como que aquela criança não valesse nada. Então, veja só. E os homens fazendo aquilo tudo que estão fazendo. Então, meus amados irmãos, no próximo domingo, aliás, depois de amanhã, é o dia da nova eleição. Da manhã 8. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Isso aí já é mostrando o futuro, quando estivermos no milênio. Então, é só um Senhor. Não é que se aposentou Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo e ficou sofrendo. Não. É que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobrarão todos os joelhos aonde? No céu da terra e debaixo da terra, aqueles já morreram. Ao nome do Senhor Jesus Cristo. E também diz em Colossenses que todos que fazem parte da família de Deus, ele faz o quê? Leva o seu nome. Meu nome é Gilvan. Eu sei qual é o nome que eu vou receber lá.
Aqui é o irmão Gilvão, mas o nome, se fosse Gilvão, seria Gilvão de Jesus. Alves de Jesus, ajudador de Jesus, Éder de Jesus e Genígia, e todas as irmãs que eu não sei o nome agora. Porque fazem parte da família. Amém. E tem mais, Jesus Cristo, quando orou por nós, está lá em João, se não fala a memória 17, diz assim: Senhor, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Se referindo a nós. Agora eu pergunto, se o nome dele não fosse Jesus, quantas vezes ele falou em Jeová no Novo Testamento? Quantas vezes ele falou em Adonai no Novo Testamento? Nem El Shaddai no Novo Testamento. Mas ele disse, eu fiz ele conhecer o teu nome? E como é que ninguém vê Jesus falar isso? Não vê Paulo falar isso também? Como é que pode explicar isso? Qual era o nome que ele fez conhecido? Senhor Jesus Cristo. E ele disse, eu fiz conhecer o teu nome. E nenhum deles eu pedi, o que eu assinei no livro da vida do Cordeiro da fundação do mundo, nenhum deles eu pedi, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem essas escrituras. Aí alguém pode perguntar, Jesus chamou Judas enganado? Não. Mas o que diz? A Bíblia não perde nada, nem um milímetro. Aqui, se algum daqui saísse para trair os irmãos aqui, eu estou tendo uma comparação. Não, eu gosto do camarada que é desonesto meu e vou entregar meus irmãos. Ele estaria sendo apenas um inimigo ou um traidor? Se viesse alguém de fora, quisesse dali fazer um culto a Deus, sei que lá entregasse, ele seria só inimigo. O traidor tem que fazer parte da família. Tem que estar no meio, o traidor. É por isso que aquele menino traiu o Tiradentes. Tem que fazer parte da família. Pessoa de confiança, né? Justamente pessoa de confiança. Agora, só que ele sabia, mas tinha que se cumprir para dizer que ele foi traído. Aí ele doitou que Jesus já tinha dito que ele não entraria. Mas Jesus disse para Deus, se a nossa oração, vocês creem nas suas orações, vocês creem que são ouvidas as suas orações, amém, e a de Jesus será ouvida? Amém. Foi que ele orou, Pai. Pai, eu quero que, aonde eu estiver, todos eles estejam comigo. Amém. Amém. Isso pode ser no milênio, pode ser na eternidade. Aonde Jesus estiver, estaremos com ele, porque nós somos seus filhos. Amém. Reinaremos com ele e ele estará conosco. Até se ele quiser visitar as profundezas do inferno, que ele pode estar, que ele manda em tudo. Se ele quiser na profundeza do inferno lá, ele pode ir com todo. Olha, foi aqui que ficou preto. Estamos com ele. Tem um hino que diz, estar com Jesus é céu para mim. Não é verdade? Se ele quiser, como tem um hino muito maravilhoso, ele entra numa pedra e sai do outro lado. Ele fará isso. Sem levar um, ele faz isso juntamente conosco. Aleluia. Porque nós seremos, veja que eu li na semana passada, que a plenitude da divindade é ter toda a forma endeusada nele, que é só em Jesus. Ele diz que está preparando para nós a plenitude da divindade. E daí nós passaríamos a conhecer a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. Amém, amém, amém. Tem alguém, pastor, servo, sei lá o que for, o profeta que tenha isso agora? Não. Tem não. Tem alguém que tenha a plenitude da divindade? Não. Só quem tem é Jesus Cristo. Amém. Mas ele vai dar isso para nós. Amém. Porque nós somos seus filhos. Amém. E agora nós não vamos mais pecar, só glorificar ele. A ponto de Paulo dizer, nós seremos como ele é. Amém, amém. Nem os anjos podem olhar para Jesus cara a cara. Olhar para Deus quer dizer, olha assim para o que representa Jesus. Mas naquele dia, nós seremos como Cristo. Amém? 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 Então, não há segredo mais entre nós e Cristo, entre Cristo e nós, porque nós somos. É aí quando se cumpre aquela gloriosa apresentação que Jesus fez. Os gregos, Filipe, queremos ver a Jesus. Ele viu na mente
conhecia a história de Daniel, que o reino do Cristo não teria fim. Ele olhava, Jesus não tem fim. Esse homem não vai morrer, não. Vamos lá saber que o grego buscava sabedoria e o romano outras coisas mais aí. Quando eles disseram, querendo ver Jesus, filho, vamos lá. Jesus já sabia. Mandou foi um recadinho para ele. Um recado que nem parece que ia ser da pergunta. Nem parece, mas Jesus sabe tudo. Tem aí os gregos querendo ver o Senhor. Jesus simplesmente disse, diga lá a eles, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dará muitos e muitos e muitos frutos. Porque ao morrer na terra, sai a semente em forma de broto. E ali todos os frutos que aquele trigo ou milho, sei lá o que for colocar, tem que ter a característica total daquela semente que foi enterrada e que foi plantada. Estou entendendo, meus irmãos? Então nós temos tudo, a Bíblia apontando, dando testemunho de quem nós seremos. Então não vamos desperdiçar. Eu também quero desperdiçar o tempo, então vou terminar agora. Veja só, o 9 diz assim, ó, aliás, sim, o 9 já falei. É o 11 agora que eu quero falar. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Amém. Então, meus preciosos irmãos, para isto, Deus mandou um profeta, que está lá em Malaquias 4, 5, 6, mas que ele foi indicado por Jesus. Então uma pessoa perguntou, onde é que mostra que Malaquias 4, 5, 6 seria o irmão Brana e que seria indicado por Jesus? Quando estava falando de João, que Jesus começou a dar elogios, quer saber de João? Aí começou a dizer, nenhum profeta vindo de mulher é maior do que João. Mas isso, até o 10. Mateus 17 e 10 fala tudo isso. Quando foi no 17 e 11, Jesus Cristo disse, em verdade eu vos digo, que Elias virá primeiro. Virá no futuro? E restaurará todas as coisas. Por que restaurará? Se eu quebro meu braço, como eu já quebrei meu braço, fui para o hospital da restauração, e meu braço hoje está bom. Então voltou à forma original. Então ele diz, Elias restaurará todas as coisas. Veja só, virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí porque Jesus disse, antes fizeram o que quiseram, em verdade eu vou dizer que Elias já veio, eles fizeram o que quiseram com eles, mas ali já era outro Elias. Ali era o Elias que veio da virtude e espírito de Elias, João. Mas o profeta de Deus foi do 11. Tanto é que ele disse, Elias era primeiro, agora ele falou de uma maneira para confundir os incrédulos. Nós não somos incrédulos. Outra coisa, João não veio restaurar. João veio, foi apresentar o Cristo para nós, a voz do que clama no deserto. Por isso quando perguntaram ele, tu és Elias? Não sou. Tu és profeta? Não sou. Quem és então? Eu sou a voz do que clama no deserto. Amém. Mas sobre o irmão Brana, foi o Espírito Santo que desceu enquanto ele estava batizando o rio Ohio e disse, assim como João trouxe a minha mensagem, veja só, para converter o povo, a tua mensagem percorrerá todo mundo para trazer a perfeição. Então aí restaurou. Por que restaurou? Eu creia que existia Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não creio mais. Eu creia que Jesus Cristo era a segunda pessoa, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Entendeu? Eu creio que não há necessidade de apelar para santos a meu favor. Que Deus não cansa, Deus é só. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo, parece que é 16. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque Jesus Cristo já é Deus. Então ele ali se vestiu da nossa carne, de uma carne igual à nossa. Eis que virá o seu tempo,
o Senhor a quem vós anunciai que o povo deseja. Eis que ele virá o seu tempo. Qual era o tempo? Era o tempo que foi destruído Jerusalém? Ele virá o seu tempo. A sua cara, o seu corpo. Então, meus amados irmãos, eu só tenho a agradecer a vocês. E espero que você ninguém se acabou, porque eu não tive nenhuma intenção de fazer nenhum mal a ninguém. Mas devemos pensar. De agora em diante, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Deus preparou para mim meu lugar e eu vou para lá morar com ele. Aqui é tão bonito. Até isso aqui vai prosperar porque vocês são filhos de Deus. Aleluia. Então, vamos agradecer a Deus. Vamos ver aqui na minha mente. Eu posso ler um negócio aqui somente. Porque veio na minha mente, para eu não deixar isso. É a epístola de João. João 1. Veja quantas. Primeira epístola de João 5:20. Por sinal, está aí nesse boletim. 5:20. Olha aí, glórias a Deus. 5:20. Está vendo aí? Eu tenho que dizer isso aí, está vendo? João 5:20. Eu vou deixar o irmão ler, porque você foi tão aceitou no alvo. Lê aí, 5:20. 5:20, deixa eu procurar aqui. Eu estou atrasado, mas eu chego. Se quiser, vem ler da minha Bíblia aqui. Aqui eu chego. É bem calmo, 5:20. 5:20. 1 João 5:20. Vou em pé, né? E sabemos, né? E sabemos que o Filho de Deus é vindo E nos deu e entendimento. nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no verdadeiro, estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Amém. Pode haver dois deuses? Amém. Pode haver dois verdadeiros deuses? Pode haver dois que têm vida eterna? Não. De novo aqui, ó. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Nos deu entendimento para que conhecemos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida. Aleluia, glórias a Deus. Amados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe ricamente e que nunca saiam desta fila. Pelo contrário, na próxima vez que vier Ricardo, os dois Ricardo aqui, nome de rico, né? Ricardo. A próxima vez que vier os dois, meio que eu não venho, mas que isso aqui tenha dizendo, está faltando umas cadeiras, entendeu? Onde vocês têm amizade fulana, nós temos aprendido de quem é o verdadeiro Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e muito obrigado por me suportar. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus.